Neste vídeo nós vamos falar sobre as preocupações do governo da Bahia com a segurança pública. Vou falar também sobre outros assuntos aqui. Antes eu quero agradecer a todos que se inscreveram aqui nos últimos dias no canal. Nós passamos aí dos 20 mil inscritos. Estou muito feliz com isso. O canal ainda é pequeno, mas está aos pouquinhos, vai crescendo. E se você não se inscreveu ainda, eu peço a você que clique nesse botão inscrever, se inscreva, deixe aí seu like, faça seus comentários e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Vamos começar aqui, pessoal, mostrando esta notícia aqui para vocês. Vocês devem ter visto, né, nos últimos dias aí, dia 29, né, de janeiro, essa notícia aqui, há 2 dias atrás. Contas públicas têm rombo de 230 bi e meio em primeiro ano de Lula. Pior resultado desde 2020. Só que 2020 foi o ano em que começou a pandemia e o presidente Bolsonaro, à época, teve que fazer um gasto absurdo para poder dar auxílio emergencial, para poder comprar medicamentos, imunizantes, etc, etc, etc. Todos vocês já sabem disso. Então foi um ano totalmente atípico. 2021, o presidente Bolsonaro, junto com o ministro Paulo Guedes, recuperaram já a economia e em 2022 entregou o governo ao final do ano com mais de 50 bilhões de superávit, né? E agora nós já tivemos aí, no primeiro ano desse desgoverno, sem pandemia, sem nada, aliás, eles são piores do que qualquer pandemia, né? O PT é pior do que qualquer pandemia. E nós já tivemos mais de 230 bilhões de rombo nas contas públicas. Isso é uma destruição total que estão fazendo com o nosso país, mas o Haddad, né, ele acha que a culpa é do Bolsonaro. Haddad culpa Bolsonaro por rombo de 230 bilhões de Lula em 2023. Legado tenebroso de calotes. Então, o presidente Bolsonaro, segundo o Haddad, é o culpado pelo rombo dos 230 bilhões que eles causaram em um ano de desgoverno, sendo que o presidente, como eu disse, entregou o país com mais de 50 bilhões de superávit. E com tudo isso que está acontecendo na economia, o Brasil sendo destruído, qual que é a preocupação dessa turma? É ficar fazendo perseguição aos adversários políticos, né? Perseguição aos opositores. E para isso eles usam aí a estrutura do Estado para fazer isso. O sistema inteiro perseguindo o presidente Bolsonaro, que é o principal alvo dessa perseguição. E aí nós vimos aí o que aconteceu lá com o Carlos Bolsonaro, aquela busca que teve lá, a Daniela Lima mentindo, falando que o presidente tinha fugido com o Carlos Bolsonaro para o mar, que tinha sido apreendido um computador com o Carlos Bolsonaro, esse computador era da ABIN, estava de posse do Carlos Bolsonaro, que é vereador no Rio de Janeiro. E aí, logo em seguida foi desmentido, a Daniela Lima teve que vir a público e fazer ali uma correção, né? Fez uma correção fuleira lá, mas fez a correção, desmentiu o que ela tinha dito. Mas o pessoal da extrema-esquerda que vive falando que nós propagamos fake news continuam ainda replicando isso. Temos aqui a Sâmia Bonfim, extrema-esquerda, pessoal do PSOL, né? Partido do PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, já começa a mentira por aí, porque socialismo e liberdade na mesma frase não dá certo. A fuga da família, cedo ou tarde essa quadrilha tem que pagar pelos crimes que cometeu e comete. E coloca ali um desenho, a charge ali, do presidente Bolsonaro, junto com, possivelmente com seus filhos aqui, né, fugindo ali no mar, de barco, e jogando celulares ali no mar para, segundo ela, destruir provas, né. Então eles continuam com a mentira, já foi desmentido, a própria Daniela Lima veio a público e desmentiu, mas eles continuam propagando essa mentira e nos acusando aí de fazer fake news o tempo todo, e eles vão ser os principais esse ano que vão aí fazer de tudo para aprovar aquele inquérito das fake news, né. Aliás, aquele projeto de lei das fake news, eles querem porque querem censurar a internet, porque eles sabem que aqui eles tomam de lavada. Aqui eles perdem e perdem feio. Aliás, em 2018, eles sabem também que o presidente Bolsonaro foi eleito graças às redes sociais. E por isso eles não querem dar nenhuma chance de retorno da direita ao poder, e eles, censurando as redes sociais, fica muito mais fácil para eles conseguir os seus objetivos. Outra coisa aqui, ó. O Lula, né, ele fazendo um discurso lá na tal da CONAI, vocês precisam de ver o lixo que está sendo, o que eles estão planejando para a nossa educação. O lixo que eles estão planejando para a nossa educação. Eles querem destruir de vez a nossa educação e agora eles não estão escondendo mais. Antes, se você falasse que a esquerda estava doutrinando as nossas crianças,
Eles negavam, ficavam bravos, né? Agora não, agora eles já estão de forma escancarada, dizendo nós vamos doutrinar mesmo e acabou. Tá dando tapa na nossa cara e tipo assim, se achar ruim nós vamos fazer mais, sabe? Aí o que o Lula disse aqui lá no discurso dele? A gente nasce pobre porque tem alguns gananciosos que roubaram o direito da gente pelo menos melhorar de vida. O presidente discursou em encerrar a Conferência Nacional de Educação, que é o CONAE, na terça-feira, dia 30. Eu achava que a gente nascia pobre, como diz ele aqui, porque gente como ele montou uma quadrilha na estrutura do governo e saqueou os cofres públicos durante o mensalão, durante o petrolão, e isso tirava a oportunidade das pessoas de ter uma vida melhor, como ele tanto prega. Mas não é. É porque os gananciosos tiram os sonhos das pessoas, né? É como quem ele não fosse um dos gananciosos, né? O Cláudio Dantas, ele diz o seguinte: Polícia Federal pede ao Supremo quebra de sigilo bancário de Janones por suspeita de rachadinha. Se fosse um bolsonarista, essa palavra aqui, suspeita, não existiria. Já ia falar que era culpado. Né? Culpado, ele fez mesmo rachadinha. Como eles falam com o Flávio Bolsonaro, mesmo sem ter provas, eles acusam o tempo todo o Flávio Bolsonaro de fazer rachadinha. E o Janones, com todas as provas que foram apresentadas pelos assessores que foram chantageados por ele, que pagavam, tinham que devolver dinheiro para o Janones, aí é apenas um suspeito de rachadinha. Mas aí, agora, a extrema-esquerda está entregando o Janones como boi de piranha. Né? Por que o Janones pode ser condenado e pode, inclusive, perder o seu mandato? Eu acredito que ele vá mesmo perder o seu mandato. Por quê? Porque a esquerda vai ter um argumento, uma narrativa, como eles gostam de falar, para dizer, não é só a direita que está sendo perseguida. Você vê, o Janones era um dos nossos, aí foi caçado. Janones nunca foi do PT. Janones pulou dentro do barco deles para poder se dar bem. E acabou que, como ele é um cara que todo mundo sabe como ele é, espalhafatoso, né, gosta de contar vantagem de todas as maracutaias que ele faz, acabou ele mesmo morrendo pela própria língua. Morrendo pela própria língua. E aí ele veio aqui no Twitter, no ex-Twitter, no X, e colocou um textão lá se justificando, que está sendo perseguido. Se você quiser ler, eu não vou ler. Se quiser dar uma pausa aí e ler, está aí a nota do Janones. Se quiser entrar lá na página dele também, está lá. Ele se justificando. Parece até que o Janones ele defende que as pessoas tenham o devido processo legal, direito ao devido processo legal, né? É o que ele menos defende para os opositores dele, né? Ele quer que eles se ferrem. Né? Uma outra coisa também é essa notícia aqui. PF investiga Bolsonaro por supostamente importunar baleia jubarte em praia de São Paulo. Isso aqui desde o ano passado já saiu essa notícia. Essa notícia aqui é do dia 31, de hoje, né? Mas desde o ano passado já tem essa notícia na mídia aí que o presidente Bolsonaro estava sendo investigado, tinha sido aberto um inquérito para investigar o presidente Bolsonaro por importunar uma baleia. Diz que ele estava passeando de jet ski e passou próximo de uma baleia e a baleia se sentiu muito mal com isso, né? Então, aí foi aberto um inquérito para investigar o presidente Bolsonaro por importunar uma baleia. E aí eu acho, pessoal, que matérias como essa são muito bem-vindas para nós de direita. Muito bem-vindas. E eu explico por quê. Quando você tem matérias desse tipo dizendo que o presidente Bolsonaro está sendo investigado por importunar uma baleia, que é a coisa mais ridícula do mundo, isso deixa muito claro que esse cara realmente é um cara honesto. Realmente, isso aí prova que o presidente Bolsonaro é um cara honesto. Porque se ele fosse um corrupto, tipo o Lula, e tivesse um monte de esquema de corrupção por aí, não precisaria, para mandar ele para a cadeia, não precisaria investigar ele por importunar baleia, por passar de jet ski próximo de uma baleia. Não precisaria disso. Eles apenas abririam os inquéritos lá, investigariam os atos de corrupção, comprovariam e mandavam ele para a cadeia, que é o desejo de todos eles, mandar ele para uma cadeia. Mas não, eles ficam procurando matérias de importunação de uma baleia para investigar, abrir um inquérito para investigar um cara por importunar uma baleia. Um jet ski passar perto de uma baleia está importunando a baleia. Aqui no Metrópolis, PF intima Bolsonaro e Weingarten, que é o advogado dele, a depor sobre importunação à baleia. A PF tem inquérito em andamento para apurar se o ex-presidente Jair Bolsonaro importunou a baleia jubarte em passeio no litoral de São Paulo.
Então o presidente estava lá, passeando de jet ski no litoral de São Paulo, viu a baleia, passou por perto da baleia lá, foi embora, e abriram um inquérito para investigar o presidente Bolsonaro porque ele teria importunado a baleia, né? E não é que nós temos aqui a notícia, né, na Gazeta do Povo, Polícia Federal intima Bolsonaro para depor sobre a importunação da baleia. Então, o presidente Bolsonaro vai depor sobre ele ter importunado a baleia. Eu acho que ele tinha que rir, né, na cara dos policiais lá. Rir na cara do delegado, porque é o cúmulo do absurdo um negócio desse. Aí você vê até charges aqui, né? Porque tem que fazer charge mesmo, né? O cara fez uma charge aqui, ó. Aí o policial fala: somos a Gestapo do ministro Alexandre de Moraes e vamos cuidar de você. Me dê uma narrativa, falando com a baleia, né? Então tem que fazer chacota mesmo com esse tipo de coisa, né? Tem que fazer chacota. E aí, pessoal, eu vou mostrar para vocês viram lá no início do vídeo que eu mostrei lá os 230 bi e meio de rombo que o governo causou na economia brasileira. Está destruindo o Brasil. Dentro de um ano ele já fez tudo isso, né? Dentro de um ano. E aí agora eu vou mostrar para vocês qual que é a preocupação do governador da Bahia. Aí temos aqui, ó. Primeiro eu vou trazer a matéria do antagonista que diz o seguinte: o janeiro sangrento em Salvador. Janeiro sangrento em Salvador. E eu vou ler um trechinho aqui para vocês, só para vocês verem aqui. Janeiro se encerra hoje com um mês sangrento em Salvador e na região metropolitana da capital baiana. Até essa terça-feira, dia 30, essa matéria é de ontem, 100 pessoas haviam sido mortas em 144 tiroteios na região. E aí tem a matéria é longa aqui, eu não vou ler para vocês, para não ficar longo demais o vídeo. Se vocês quiserem entrar lá e ler, ou quiser dar pausa aqui no vídeo também e ler, fiquem à vontade. Mas eu quero mostrar para vocês qual que é a preocupação do governo da Bahia. Primeiro eu vou trazer para vocês aqui uma notícia aqui do Bahia Notícias, que diz o seguinte: Festival da Virada. O prefeito de Salvador, Bruno Reis, disse que acredita que a onda de violência que atinge a Bahia não deve impactar a realização do Festival Virada 2024 na capital baiana. Então, eles não estão muito preocupados, não. Eles vão fazer o carnaval lá, mesmo tendo todo esse nível de violência, né, pessoas perdendo suas vidas, mais de 100 pessoas, 144 tiroteios. E agora eu vou mostrar para vocês qual que foi a providência que o governador da Bahia tomou. Quando eu vi, eu pensei que era brincadeira. Eu falei, não, isso aqui deve ser montagem, né, o que eles chamam de fake news, né, deve ser uma mentira isso aqui, não é possível que seja verdade. Mas aí eu fui lá no ex-Twitter, do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, do PT, Jerônimo Rodrigues, do PT, e lá estava, aqui, ó, a página dele, aqui, ó, dá para você ver aqui que é a página do Jerônimo. Ele diz o seguinte: hoje lançamos 2 importantes movimentos pela segurança na Bahia. Assinamos o decreto que proíbe o uso de pistolas de água. Vou até grifar para vocês verem aqui. Assinamos o decreto que proíbe o uso de pistola de água nas festas de rua na Bahia. A lei chega para garantir a segurança e o bem-estar de todas as pessoas, coibindo atos machistas e misóginos. O que dizer de uma coisa como essa? Esse cara aqui é governador da Bahia e ele está dizendo que assinou um decreto, lançou um importante movimento pela segurança na Bahia. Proibir o uso de pistolas de água nas festas nas ruas da Bahia. Porque isso vai trazer bem-estar para a pessoa, coibindo atos machistas e misóginos. Será que as pessoas estão pulando carnaval, aquela pistolinha de água, jogando água para cima ali, vai cometer um ato de misoginia, de machismo? Como que entende um negócio como esse? Mas aí quando a gente fala que esse pessoal da extrema esquerda é doido, são um bando de malucos, tem gente que acha que a gente está de brincadeira. Mas não é. Olha só, tem cabimento um negócio como esse. O cara é governador, não é uma pessoa qualquer ali, um idiota qualquer na rua, que falou, não, eu tinha que coibir isso aqui, porque isso é machismo, isso é misoginia, ficar jogando água com pistolinha nos outros. Agora, um governador da Bahia falando que está tomando providências para combater a violência que tá absurda lá no estado dele, porque ele está tratando aqui falando de segurança, coibindo o uso de pistolas de água durante o carnaval nas ruas da Bahia. É ou não é doente uma pessoa como essa? Isso aqui não precisa de voto em urna, isso aqui precisa de internação, de camisa de força. E assim como ele, tantos outros da extrema esquerda que pensam exatamente como ele.
precisam de camisa de força. Então, pessoal, peço a vocês que observem se já estão inscritos aqui no canal. Se não tiver, clique no botão inscrever-se, se inscreva, deixe aí seu like, faça aí os seus comentários. Nós nos vemos numa próxima oportunidade. Fiquem todos com Deus. Tchau.